Olá, Germano, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Entrando. Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Deixa eu considerar aqui. Perfeito. A minha câmera está bloqueada, peraí. Tá. Pronto, agora sim. Vamos ver aí. Olá, Germano, tô te vendo bem. Esse velho já tá aí. Thomas. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu sou Tomás, componho a equipe de Relações Institucionais do ICLEI. Em breve o Rodrigo Corradi já está entrando. O Rogério Studart, que é o outro painelista, também já entrou, mas está fazendo um café rapidinho. A gente está nos trâmites finais aí para começar. Vamos esperar o pessoal entrar também. Muito obrigado, viu, Germano, por participar. Imagina, sempre é uma oportunidade aí a gente discutir, aprender um pouco mais, né? Com o debate aí do que está acontecendo no mundo. Bacana, que bom. O Rodrigo Corradi deve estar entrando em breve. Tranquilo. Você está na secretaria, hein? Tô na secretaria. Estou vindo sempre aqui, continuei vindo aqui durante o período todo. Aí o pessoal está mais de casa, mas a gente está operando da secretaria mesmo. Entendi. Como é que está em Porto Alegre aí? Boas notícias ou não? Olha, tá, né, bem, estamos apreensivos, a gente contava, né, do ponto de vista de contaminação e ocupação de leitos numa situação razoável, né, sempre controlado, Uhum. até aparecendo como referência no Brasil, mas agora, por essas últimas, aí houve, né, um avanço da liberação, né, com relação às atividades, progressivo, de 2 em 2 semanas estavam se liberando alguns tipos de atividade, teve agora um sinal de alerta aí, o prefeito recuou um pouco nas medidas, né, tornou mais restritivas algumas situações, e parece que a tendência é a gente ampliar as restrições aí nos próximos dias. Uhum. Bom Principalmente dia, com relação... secretário. Bom dia, meu amigo. Como é que você vai? Tudo certo. Estamos aí nas lutas. Quero, antes de mais nada, depois de saudá-lo, aí eu estou escutando com muita atenção, eu só quero fazer uma pergunta rápida. Como o tema é subnacional, não seria mais interessante você começar a conversa, porque assim eu posso usar um pouco a parte, eu vou discutir um pouco a coisa mais geral de financiamento, etc, etc, que pode seguir os temas que lhe preocupam mais nessa discussão. Perfeito, O que você acha? de minha parte, tranquilo. Né? A gente vai dar aqui, a ideia nossa é passar alguns exemplos daquilo que a gente está, né, fazendo, as nossas realidades aqui, locais, as expectativas que a gente tem com a revisão do plano diretor, como introduzir isso dentro da política, né, urbana do município. Né? Eu acho que, para nós, tranquilo. Né? Faz Perfeito. essa... Excelente. Eu vou só alinhar com... Vocês estão me vendo aí? O pessoal da organização está de acordo com isso? Sim, eu vou precisar só alinhar com o moderador, né, para ele saber que a ordem das falas, mas acho que tudo bem. Eu vou mandar uma mensagem para ele, mas a princípio tudo bem. Eu acho que o Rodrigo Perpétuo, nosso secretário executivo, também entrou. Tá. Vocês estão me vendo aí?
Te vendo. Você continua bonito como sempre, meu amigo. Então não estão vendo. Então não estão vendo. É só a foto, pô. Essa foto que eu guardo aí desde os 13 anos de idade. Tudo bem, Rogério Germano? Tudo bem, Rodrigo? Ótimo. Beleza. Então, olha, eu não consigo vê-los todos. Alguém pode ensinar? Por exemplo, eu estou oferecendo aquelas piadas, né, das pessoas mais velhas, tentando descobrir aqui. Mas como é que eu faço para aparecer todo mundo aqui? Esse quadradinho ali, janelinha. à direita, da tua direita, tem uns quadradinhos ali, tu clica ali nas opções. Pois é, esse quadradinho sumiu. Sumiu. Deixa eu ver aqui. Sumiu esse quadradinho. Você está no computador ou no celular, Rogério? Eu estou no iPad. No iPad. Clica em cima da tua imagem para ver se o quadradinho não aparece, talvez. Porque a minha imagem não aparece para mim. Se você clicar em participantes, a sua imagem não vai aparecer para você. Participantes. Tá. Aí talvez abra para você aí um grupo de pequenas telas, onde você vai ver. Não, mas tudo bem, tudo bem. Vou ficar só tentar adivinhar aqui. Não, tudo bem. Mas nós estamos te vendo e te ouvindo perfeitamente. Eu sei, mas é que quando você, por exemplo, estou falando um negócio, você faz aquela cara que você faz de vez em quando você desaprova, aí eu tenho que já moderar. Eu falo assim, não. Tá, mas está tudo bem, vamos seguir adiante. Tá bom. Perfeito. Daqui a pouco vai aparecer essa caixinha aqui e eu descubro. Zoom. Ok. Ok, eu vou só acabar de tomar meu café aqui 5 minutinhos e falo com vocês, tá? 2 minutos, aliás. Tá? Combinado. A gente está só esperando o Corrad, né? Finalizar. Como é que andam as coisas aí em Porto Alegre, pessoal? Estava comentando aqui que a gente está um pouco apreensivo, provavelmente vai ter algumas medidas mais restritivas agora, um recuo, vamos dizer assim. A gente teve, né, uma situação de restrições no início ali, o que surtiu um bom efeito, né? Nosso gráfico foi subindo de uma forma, né, bem controlada. Nesse sentido, o prefeito, né, liberou algumas atividades, foi liberando, né, de 2 em 2 semanas, não todas, né, mas algumas necessárias aí. E agora, nesses últimos dias, teve um aumento muito significativo no gráfico aí, entre, né, internação, contaminação e leitos disponíveis. Então, ele fez um decreto na segunda-feira, retornando a uma situação, né, empresas maiores ali foram obrigadas a fechar, e parece, pelo que está se, né, conversando aqui internamente, que a tendência é que, em seguida, se aumente novamente as restrições. É que aqui a gente sofre muito com o inverno, né? Não é nem o número tanto, a gente não tem tanto, é realmente o número de ocupação de leitos, né? Tu vai ver o percentual com Covid é pequeno, mas a gente tem uma grande ocupação de outras situações e que tem que estar na balança, né? Não adianta. Então, acho que a dinâmica vai ser essa ainda, enquanto não tiver a vacina, né? Libera e vai dosando e restringindo na medida em que os leitos estejam sobrecarregados. Difícil, né, Germano? Bem difícil, complicado. E o que vai, né, o que a gente vai sentir ainda, o retorno dessa crise econômica, a gente está um pouco no início, está sentindo já alguma coisa, né? Mas assim, depois isso a curto, médio prazo e longo prazo, o rebote que vem disso, né, da dificuldade, está vendo agora as empresas fechando, né, muitas escolas, creches, não tem uma segurança para prever, né, um futuro, dizer, olha, tá uma coisa insegura ainda, né, tudo meio aberto, então não consegue fazer um planejamento, né,
da área de eventos, pessoas que fazem, né, toda a classe artística. Nossa Senhora. É uma incerteza muito grande, né? Muito grande. Bem estranho. Mas, por outro lado, também a gente consegue extrair algumas coisas diferentes, que o momento de dificuldade nos exige a gente se superar, né? O ser humano é muito complexo e acaba que tem muitas situações aí que talvez demorariam décadas aí para a gente avançar, principalmente nessa parte da tecnologia, essas dinâmicas, né, reuniões virtuais, isso, o que impacta isso também do ponto de vista do planejamento urbano, a gente está bem analisando aqui, nós estamos no processo de revisão do plano, e também a dinâmica já mudou, aqueles planos atualizados até então estão todos atualizados, tem que mudar tudo de novo. E agora é uma outra dinâmica do mercado de trabalho, de planejamento, Olha o Rodrigo entrando aí. Bem-vindo, Conrad. Muito bom dia a todos. Bom dia. Conrad, o Rogério, ele pediu 2 minutinhos, mas aí ele chegando, acho que a gente já pode... Com certeza. Vamos aguardar os nossos diletos palestrantes aqui. Já vi que a conversa já começou boa entre o Germano e o Rodrigo. Então, já vi que a coisa já começou a se animar, já começou a se aquecer um pouco. Isso. Bora lá. Manda ver, gente. Perfeito. Sucesso aí para vocês. Muito obrigado. Então, gente, o nosso palestrante aqui pediu que está com algum probleminha de entrada aqui. Eu vou aproveitar e já fazer as minhas apresentações iniciais. Em primeiro lugar, dar um muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo Conrad, eu sou o gerente de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul. Tenho a satisfação de estar no meu primeiro mês de agenda junto ao ICLEI e com a minha primeira atividade de moderação do nosso caro ICLEI aqui. E eu tenho muita felicidade de estar podendo falar especificamente sobre esse tema, e como o Rodrigo Perpétuo, que está conosco aqui, o nosso secretário executivo, já tinha me colocado, ele disse que está me dando o benefício de começar jogando em casa, porque eu tenho um histórico de muito trabalho, um trabalho mais de 10 anos com a Prefeitura de Porto Alegre, e eu tenho a felicidade de estarmos aqui recebendo o secretário Germano Brem, que é o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, uma cidade membro do ICLEI, mas não somente membro do ICLEI, uma cidade que tem um histórico de trabalho constituído na inovação no meio da sustentabilidade, primeira cidade brasileira a ter uma Secretaria de Meio Ambiente, uma cidade que adotou a perspectiva do meio ambiente e sustentabilidade como algo integrado nessa última gestão, e tem a liderança do secretário Germano. Nós vamos fazer um debate do secretário Germano junto com o Rogério Studer, que está aqui conosco. Obrigado, Rogério, agradeço pela tua atenção e parceria do ICLEI. Rogério, que é Senior Fellow do WRI, World Resource Institute, trabalha na iniciativa Climate Economy, tem toda uma ação conectada com a área da economia e sustentabilidade, já foi diretor executivo do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o Desenvolvimento aqui no Brasil, e a gente está trabalhando aqui sobre a perspectiva de uma web series do ICLEI para falar sobre esse mundo pós-pandemia. E aí, como é que a gente está na segunda edição dessa série, do segundo bloco, a gente tem como uma premissa que um pouco da conversa que o Rodrigo e o secretário Germano estavam tendo agora há pouco. A gente está tendo algumas expressões seguras, né, que estão sendo apresentadas hoje em dia. A gente está falando sobre o novo normal, sobre uma nova economia, sobre novas ações para o desenvolvimento,
normalmente isso daí é visto sob uma perspectiva ou muito catastrófica ou muito ou muito esperançosa. Nós estamos muito atentos ao movimento que está sendo feito para pensar o governo local sobre a perspectiva da pandemia hoje, e junto com atores como o C40, o próprio WRI, o próprio a própria Cidades e Governos Locais Unidos, a CGLU, que estão tentando articular governos locais no mundo inteiro para poder ter ações em conjunto frente à crise. E nós também estamos olhando as perspectivas do que nós vamos ser depois que essa crise passar. E tentar, através dessa web series, nós termos um momento de reflexão, um momento em que nós possamos articular tanto as experiências dos atores de governo local, quanto as ações, quanto o pensamento daqueles que refletem sobre a ação dos governos locais e como que nós podemos agir de maneira conjunta. E nesse sentido, esse nosso segundo bloco de debate, ele tem como base a perspectiva governos subnacionais como protagonistas na recuperação econômica verde. Todos esses elementos, o governo nacional, no papel de protagonista, naquilo que pode ser identificado como uma economia verde, são as ações que nós queremos refletir, porque eles são pontos chaves para a gente pensar quais são as formas como as ações concretas no nível local podem ter efeito efetivo na vida das pessoas. E nosso objetivo hoje é termos um debate que consiga circular entre o reflexivo e as questões mais atentas à vida do cidadão. E para isso a gente tem um grande interesse em poder agradecer aos nossos parceiros, o Fórum de Secretários do Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, o CB27, uma estrutura ao qual o ICLEI tem grande felicidade de poder atuar e promover junto com a CAS, a Fundação Konrad Adenauer, que também é nossa parceira nessa série. Gostaríamos também de agradecer à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que tem fazendo um trabalho de reflexão sobre o papel do tema da sustentabilidade na ação dos governos locais. O C40, que é nosso parceiro global e que tem toda uma ação para tentar identificar as melhores capacidades dos grandes municípios em serem líderes na ação pela sustentabilidade. O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, uma articulação global ao qual o ICLEI tem muita felicidade de ser parceiro, tanto no nível global como aqui no Brasil e na América do Sul. E o Instituto Democracia e Sustentabilidade, um parceiro do ICLEI para justamente esses debates federativos aos quais nós estamos aqui postos. Então, nós vamos começar agora com o secretário Germano. Eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos com um chat aberto. Esse chat nós agradecemos todas as perguntas, porque nós vamos ter todo o interesse em que, pós a fala dos nossos palestrantes, a gente possa iniciar uma conversa sobre os questionamentos de todos os participantes aqui. Incentivamos que vocês possam também demonstrar como é que é a situação na sua organização, na sua cidade, e como vocês entendem que esse tema ele tem a capacidade de poder avançar. Então, o chat vai ficar aberto. Nós vamos começar agora com a fala do secretário Germano. Gostaria de retomar que ele é especialista em direito ambiental, direito público e direito imobiliário. Ele trabalhou em várias áreas na secretaria, na prefeitura de Porto Alegre, como na assessoria jurídica de diversos temas na área de urbanismo e sustentabilidade, e é o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da cidade. Muito obrigado, secretário Germano. É uma grande satisfação poder recebê-lo aqui nessa nossa série. Obrigado, Konrad, pela apresentação, ressaltar o nosso orgulho aí de ter elevado, né, nosso querido Konrad, muitos anos trabalhando no nosso município aí aos quadros do ICLEI. A gente está bastante orgulhoso e com expectativas muito grandes aí para o trabalho que ele consiga desenvolver no ICLEI, todo o trabalho brilhante que ele desenvolveu ao longo desses anos aqui na nossa prefeitura de Porto Alegre. Saudar o
Perpétuo, né, que esteve aqui conosco, nosso secretário executivo, vem, né, fazendo um trabalho brilhante aí à frente do ICLEI, trazendo essas pautas aí de discussão mundial, né, das cidades como um todo. Muito importante o trabalho do Rodrigo aí de fazer essa união dos mais diversos atores aí em prol, né, da sustentabilidade. Saudar o Rogério, né, meu colega aí palestrante. Fico um pouco envergonhado de falar antes do Rogério, porque eu tenho certeza que a expectativa, depois da minha fala, entendeu? Quando começar o Rogério, o pessoal vai ver que cresceu muito, né, a diferença. Então, mas eu vou tentar aqui, fui convidado a falar um pouco das nossas experiências aí à frente da Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, nossos desafios que a gente vem vivendo aí ao longo desses tempos à frente da gestão, antes pandemia, né, durante agora a pandemia, e da nossa expectativa pós, né, momento pandemia. A gente sabe que não há dúvida da importância das cidades, né, nesse contexto de sustentabilidade. 50% da população mundial, né, a gente tem pesquisa aí, elas vivem nas cidades, e 75%, né, das emissões de carbono no mundo, elas ocorrem dentro da cidade. Então, não há dúvida que a solução, né, passa pela cidade, do ponto de vista de sustentabilidade, dentro das suas políticas, né, dos seus instrumentos jurídicos de construção do seu território. Então, não há, né, a importância das cidades se planejarem. O mundo todo ele vem, né, discutindo, eu acho que é importante a gente trazer o futuro, né, das cidades neste momento pós-pandemia. A gente sabe que, de fato, o mercado de trabalho, né, ele está se readequando de uma forma muito célere, né, trabalho remoto, reuniões por vídeos, né, aos modos que a gente vem fazendo aí, vem acontecendo. Então, todo esse aspecto, né, de planejamento urbano tem que estar atento um pouco a essas mudanças, né? Os espaços físicos, antes dos escritórios, que ocupavam dentro do território da cidade, né, estão agora sendo revistos. A gente sabe aí, recentemente saiu um artigo no Estadão, né, as startups declarando a morte, né, dos escritórios físicos, né? As pessoas, é importante que a gente vislumbre essa questão do mercado de trabalho. A distância física ela se diminui, né, com o advento da internet, dessas tecnologias. As pessoas mais qualificadas, vamos dizer assim, elas vão ter oportunidade independente de onde elas morarem. Se é num município pequeno, lá do interior do Rio Grande do Sul, se é numa cidade, numa metrópole, os mais qualificados, sem dúvida, vão ter novas oportunidades nesse mercado de trabalho. Educação, né, à distância, esse universo mais global de capacitações, né, as pessoas tendo acesso às melhores universidades do mundo, cursos, isso é uma dinâmica realmente diferente que a gente tem que estar atento aí para essas mudanças. O mundo ele mudou nesses 3 meses, a gente dá para dizer o equivalente a uma década ou mais no processo de transformação digital, né? Há um crescimento muito significativo de mais de 85% do e-commerce, né? Numa pesquisa que a gente viu ali, por exemplo, no mês de abril. Aplicativos, né? Desde o supermercado, alimentação, a dinâmica mudou. Isso que impacta do ponto de vista da cidade, de mobilidade, de poluição, de deslocamento, né? Do foco do planejamento urbano é muito significativo, e a gente tem que estar bastante atento a isso. É fato que as pessoas estão com bastante medo de se aglomerarem, né? E isso coloca, por muitas vezes, algumas interrogações, né? Talvez o crescimento, né, do individualismo, do isolamento, né? Esse conceito do urbanismo contemporâneo que a gente vinha trabalhando, vinha consolidando, será que ele se perdeu, né? De uma cidade mais adensada, né? Uma cidade mais compacta em detrimento de uma cidade mais espraiada, né? O adensamento em locais onde se tem uma infraestrutura melhor, né? Todo aquele foco do espaço público, do transporte coletivo, né? A gente vinha trabalhando, isso é um conceito muito solidificado que já se tinha do urbanismo contemporâneo, e agora a gente vê nos mais diversos debates aí que alguns levantam um pouco de dúvidas com relação a essa linha que vem, né, se adotando. Será que isso significa, né, e alguns comentam, a morte das cidades, né? Eu não tenho dúvida que, neste momento, né, aglomerar pessoas, né, fazer essa junção, ela pode parecer
perigoso, pode parecer perigoso, mas o espraiamento num território maior ele é bem mais perigoso, principalmente, né, do ponto de vista do meio ambiente. Não há dúvida que os ganhos de escala com a concentração em cidades eles vão continuar, né, independente do pós ali pandemia. O nosso foco a gente tem que visualizar, imagino agora, numa cidade mais caminhável, mais próxima, né? Então, se tem alguma dificuldade de aglomeração, que a gente consiga focar um pouco os nossos espaços públicos, as nossas vias aí para uma cidade mais caminhável, ajustado do ponto de vista de planejamento, né? E sobre essa nova perspectiva de mercado de trabalho, esses espaços em condomínios, talvez para as pessoas poderem ter um local ali para acessar o seu computador, que não dentro do seu apartamento, mas no espaço de condomínio, né? Isso é muito significativo do ponto de vista de planejamento, as melhorias de mobilidade, poluição, enfim, emissão de gases de efeito estufa. Essa dinâmica aí tem que ser muito bem vista. A humanidade ela já vivenciou outras crises, né? E as cidades continuaram sendo cidades. Então a gente acredita, apesar de ouvir bastante aí em debates e artigos pelo mundo, né, declarando a morte das cidades, que a gente já viveu outras situações e a gente vai continuar tendo cidade, a grande ganho de escala com a concentração de pessoas, né? Uma pesquisa recentemente demonstrada, acho que essa semana passada aí saiu, e aí já olhando, né, desse ponto de vista da sustentabilidade, que 85% dos brasileiros aí elegem o meio ambiente como uma prioridade na retomada na pós-pandemia. Então, né, a cidade ela tem um papel determinante, central na busca dessas soluções mais sustentáveis. Já era antes, né, da pandemia, durante, muito mais depois, né, da pandemia. Dito isso, né, trazendo um pouco para a nossa realidade local, aqui Porto Alegre, capital ao sul do Brasil, né, a gente tem, né, o bioma Mata Atlântica e Pampa, ela possui aproximadamente 1,4 milhões de habitantes, está inserida numa região metropolitana bastante adensada, né, de 4,3 milhões de habitantes. Isso nos possibilita um ganho de escala com relação, né, por exemplo, aeroporto, enfim, grandes empresas que visualizam esse ganho de escala como importante. Ela é uma das capitais mais arborizadas no nosso país, a gente tem bastante orgulho disso. Assim, estima-se que em vias públicas a gente tenha aproximadamente 1 milhão de árvores, né? Sem contar toda a arborização dos nossos 9 parques, 681 praças urbanizadas, 4 unidades de conservação, enfim, mais, né, as áreas verdes dos morros, particulares, estaduais, totalizando uma área verde pública que a gente tem de 21,5 milhões de metros quadrados, né? São 15,27 metros quadrados por habitante, né? A gente, do ponto de vista do inventário de gases de efeito estufa, a gente trabalhou aí com o ICLEI em 2013, iniciou, 2014 foi publicado aí, só para ter, né, um relato um pouco disso. Porto Alegre emite 2,8 toneladas de CO2, dividindo isso, 66% elas são provenientes do setor de transporte, 20% de resíduos e 14% de fontes estacionárias, né? Residências, edifícios comerciais, institucionais, né? A Secretaria do Meio Ambiente aqui de Porto Alegre, como bem disse o Conrad, ela tem né, um histórico, uma tradição do ponto de vista de planejamento do meio ambiente. É a primeira Secretaria do Meio Ambiente do país, criada lá em 1976, também tem uma tradição muito significativa em planejamento urbano. Todos aqueles instrumentos urbanísticos construídos aqui em Porto Alegre, anterior ao Estatuto da Cidade, foram reprisados no Estatuto da Cidade, com alguma mudança de nomenclatura, mas eram instrumentos já utilizados aqui na cidade de Porto Alegre. A gente vive um momento muito oportuno aqui para discutir a pauta da sustentabilidade, do meio ambiente. Dentro da nossa secretaria, a gente tem sobre a competência aqui tanto as questões ambientais, o planejamento ambiental, o licenciamento ambiental, o planejamento urbano da cidade, a revisão do plano diretor, a política dos resíduos sólidos, né, e o licenciamento urbanístico, né? Então, todo o processo de construção, a gestão da política urbana e ambiental do município passa, em algum momento, sobre a competência aqui da nossa secretaria. Nesse sentido, a gente estruturou, né, aqui uma coordenação de políticas de sustentabilidade, coordenado pela arquiteta Rovânia, que tem tentado introduzir nos nossos mais diversos projetos que a gente envolve aqui, tenta construir na secretaria, essa política da sustentabilidade.
É fato, né, que a gente vinha com um planejamento, uma estrutura de funcionamento. A pandemia nos forçou a gente se reinventar um pouco rapidamente no nosso trabalho, mas é importante saudar, né, a equipe da Secretaria que tem superado a cada dia os desafios, são mais diversos aí para a gente superar esses obstáculos, mas eu não tenho dúvida que a gente conseguiu se organizar muito rapidamente para viabilizar algumas entregas aí para a cidade de Porto Alegre. Entrando um ponto, né, um pouco dentro dos projetos que a gente vem desenvolvendo aí do ponto de vista de sustentabilidade, é importante ressaltar esse processo de modernização da administração. Nessa semana a gente entregou, então, no portal de licenciamento 115 serviços, né, novos serviços disponíveis do que se refere ao licenciamento do município. Então, todo o licenciamento ambiental, urbanístico, aquilo que se tinha inúmeros processos físicos, né, a tramitação, impressão de papel, planta, o deslocamento das pessoas até o local para fazer os protocolos, para atender os comparecimentos, né, para fazer uma discussão de plantão, ele passa para o formato digital, né? Isso é muito significativo, é uma mudança muito importante para a cidade de Porto Alegre. A gente sai dessa esfera do papel, né, do processo físico e entra para um ambiente mais digital. O que isso significa, né, do ponto de vista de mobilidade, de emissão de gás, de trânsito, de transporte dessas pessoas se deslocando, né, da impressão do papel, da geração de resíduo, é muito significativo. A gente está muito contente aí viabilizando esses formatos na totalidade, 100% digital, né? Os plantões técnicos também a gente conseguiu construir também atendimentos por vídeo, né? Não mais tendo que se deslocar, ter um local lá para fazer o atendimento. A própria estratégia de deliberação dos conselhos municipais, onde se tinha, né, um local físico onde os conselheiros faziam as suas discussões, hoje já estão fazendo em plataforma digital, né, com processos totalmente no formato digital. Isso é, né, transparência, indicadores, eu comentei aqui, né, deslocamento, poluição, geração de papel, é um universo de possibilidades que a gente enxerga com essa transformação, né, digital. O município, né, os municípios, eles têm muito essa questão do licenciamento, né, o interesse local, o licenciamento urbanístico tem uma demanda muito grande, né, toda a cidade tem uma ramificação no que se refere a essa parte do licenciamento. Então, essa transformação para um formato mais digital é muito significativa aí para a cidade, é um exemplo positivo no que se refere à sustentabilidade aqui no município de Porto Alegre. A gente conseguiu também recentemente aí vencer o desafio, né, participar do projeto do planejamento climático do ICLEI, do Google, né, em parceria aí com o ICLEI. Acho que Porto Alegre e Curitiba foram as cidades selecionadas aí para medir a questão das emissões dos edifícios, transportes e o potencial solar das coberturas, né? É um passo importante no planejamento, na implementação das políticas públicas aí de combate à mudança climática. Estão com bastante expectativa para trabalhar essa ferramenta, esses dados a gente está olhando ali no dia a dia para ver como é que a gente introduz isso nas nossas políticas urbanas. Aqui a gente tem um foco em Porto Alegre muito importante também na mobilidade ativa, no transporte coletivo. É importante ressaltar que se conseguiu introduzir aqui na gestão, nos gestores, né, de Porto Alegre, essa importância do transporte público. Estão com uma série de projetos na Câmara de Vereadores para priorizar, né, o transporte público, um aumento significativo no número de ciclovias. A gente tem 54 quilômetros de ciclovias implantadas, é pouco, mas o importante, né, destacar que pelo menos esse conceito da importância desta priorização, né, em detrimento do veículo, a gente conseguiu internalizar. Recentemente, alteramos aqui em Porto Alegre também a obrigatoriedade da destinação de vagas de estacionamento, né, em edificações. O plano diretor, um anexo do plano diretor, ele obrigava a um número X, a partir de uma metragem X de cada área construída do empreendimento, teria que ter uma vaga de estacionamento, né? Ou seja, a priorização do veículo em detrimento do espaço físico que poderia ser ocupado com habitação e reduzir o custo desses imóveis. Então, a gente tirou essa obrigatoriedade já pensando nesta lógica do foco de uma cidade para as pessoas, né? Uma vaga ocupa 25 metros quadrados numa residência, 25 metros quadrados no local de trabalho, e isso acaba que levando esses empreendimentos para regiões mais afastadas da cidade, né? Ocupando, adensando áreas ambientalmente mais protegidas ou sensíveis, gerando, né, uma poluição, deslocamento de pessoas até o seu local de trabalho.
Então a gente inverteu essa lógica e conseguiu tirar essa obrigatoriedade, que foi muito aplaudida aqui na inversão da lógica dos usos de carros, focando para uma cidade para as pessoas. Faixas exclusivas, né, eu comentei ali para ônibus também, né, em 2020 a gente vai ter, no total, finalizando, 28,2 quilômetros de faixas exclusivas. É um desafio sempre, né, a questão importante a gente conscientizar a população do foco no transporte público. A gente nota que a cada quilômetro que se avança, né, em ciclovia, em faixa exclusiva para ônibus, ao mesmo tempo que tem pessoas que defendem, que entendem, que compreendem essa importância, também tem uma resistência muito forte. Então a gente, pelo menos, está muito feliz que os gestores aqui, né, do município já internalizaram essa importância e estão comprando todas as brigas necessárias para ter essa priorização e se construir dentro da gestão do nosso território. Né, o foco no transporte público, um GPS, hoje nós temos toda a nossa frota de ônibus, aí 1.600 ônibus dotados de GPS, né, ou seja, um horário ali, as pessoas podem acompanhar, é tecnologia, é avanço para a gente, de fato, ter, né, um melhor aproveitamento desse transporte coletivo, a gente poder, mais pessoas poderem utilizar a partir da melhorias nos serviços, né, é bem significativa essa questão do GPS, é um projeto que a gente implementou. Ontem assinamos, e é motivo de muita comemoração, estive num evento do ICLEI apresentando esse projeto. Ontem teve, né, a licitação, a PPP, a primeira PPP de iluminação pública aí do país. A gente está modernizando 100% do nosso parque de iluminação pública no período de 20 anos, onde a gente assinou o contrato, dando início aí a esse processo de mudança, né? A substituição de uma média de 100 mil pontos de iluminação, né, por lâmpada de LED. As lâmpadas de LED duram bem mais, né, cerca de 20, 25 anos, né, é menos energia, gastam menos produção do resíduo. Então, isso é muito significativo do ponto de vista de sustentabilidade também, porque a gente sabe o quanto que se gasta com iluminação pública, o quanto que se gera de resíduo essas lâmpadas atuais. Aí, esse processo de transformação é um caminho na linha da sustentabilidade. Outras medidas de mitigação que a gente vem trabalhando aí para instrumentalizar é o plantio. Recentemente, no final do ano passado, a gente fez a licitação, começa agora no inverno aí, nós tivemos já o recurso destinado, enfim, a licitação realizada, do plantio de 4,7 mil mudas de árvore, né? Embora Porto Alegre tenha uma característica, né, em áreas públicas, em áreas verdes, a gente sabe que essas árvores hoje elas já estão um pouco envelhecidas, então a necessidade de a gente também trazer novas mudas, fazer novos plantios. Então a gente tem aí um plantio previsto ao longo desse próximo semestre para 4,7 mil mudas, 2.700 vão ser em calçadas, canteiros centrais, mais 2.000 mudas em áreas de preservação permanente. Instrumentalizamos nessa licitação aí também o conceito de vagas sustentáveis. Lá, já estou acabando meu tempo, vamos caminhando para a finalização aqui. Esse conceito de vaga sustentável, né, para substituir aquela vaga, né, principalmente naqueles espaços onde se tem uma infraestrutura já instalada, não tem muitas áreas verdes, a gente vai substituir a vaga por árvore, né, um espaço verde, um pulmão verde dentro do território da cidade, áreas centrais, né, que a gente tem exemplos aí. Foco, né, na qualificação dos espaços públicos, parklets, a gente também trouxe esse conceito de contrato cooperativo ali para ter alguns espaços, terrários urbanos, né, decretos dos rooftops, para a gente melhor adequar esses espaços de cobertura, trazendo soluções sustentáveis para as edificações, a gente, por meio de instrumentos urbanísticos, estimular o melhor aproveitamento dessas coberturas, aí dando alguns benefícios para os empreendedores, né, trabalhando corretamente com o manejo desses instrumentos. A gente tem aqui, na nossa responsabilidade também, a gestão, né, da política dos resíduos sólidos, e trabalhamos em alguns projetos de lei para instrumentalizar a responsabilidade compartilhada, né, a logística reversa de embalagens, lâmpadas, eletrodomésticos, pilhas, baterias, pneus, né, descarte de destinação de medicamentos. Isso faz parte de um pacote de logística reversa, né, onde introduz toda a cadeia de responsabilidades aí para a gente poder dar a destinação adequada para esse resíduo, né, envolver aquele que produz, aquele que distribui, aquele que destina o resíduo. E por último, né, a gente tem a nossa
revisão do plano diretor, né, em curso aqui. A gente suspendeu o processo de revisão em função dessas incertezas agora do momento de pandemia, mas estamos numa cooperação com o PNUD aí, então temos muito claro aí a necessidade de inclusão das 17 ODS na nossa política urbana do município, né? Eu acho que importante é destacar, e é um grande desafio que a gente quer introduzir, que a gente consiga colocar, né, a política das mudanças climáticas, a pauta da sustentabilidade dentro dos instrumentos urbanísticos de construção do território da cidade, que as edificações, né, que os empreendimentos, conforme eles vão acontecendo, eles naturalmente vão incorporando esses conceitos dentro do território da cidade. Assim como a gente tem, né, uma tradição em planejamento urbano e conseguiu criar instrumentos de incentivos, benefícios e financeiros que alcançam, né, no resultado final lá do empreendimento, né, como a gente tem o Instituto do Solo Criado, área livre permeável, doação de área pública, né, que a gente consiga instrumentalizar dentro do nosso plano diretor essas políticas de sustentabilidade, que daí, independente do governo que tiver, da gestão que tiver, a cidade ela vai acontecendo, ela vai construindo, né, soluções mais sustentáveis, edificações, né, com eficiência energética. Eu acho que é um universo de possibilidades e por isso que a gente se sente muito orgulhoso de ter também a política urbana nas nossas responsabilidades aqui, que a gente visualiza grandes possibilidades de instrumentalizar as políticas de sustentabilidade dentro do arcabouço jurídico de Porto Alegre, né? O plano diretor é o instrumento básico da política urbana dos municípios, ele regula, né, nos próximos mínimo 10 anos aí, a gestão da política do município. Então, se a gente consegue instrumentalizar isso, né, por meio de benefícios, instrumentos urbanísticos, né, uma calculadora de impacto, dando incentivos para aquelas edificações sustentáveis, que tenham uma determinada certificação, a gente consegue construir o território da cidade de uma forma muito mais sustentável, independente, né, das políticas momentâneas, talvez, de governo. Não há dúvida assim que esses que a gente, né, caminhos aí que a gente apresentou, encerrando, Rodrigo, já falei bastante demais, a gente entende que são caminhos concretos aí que a gente está adotando para acelerar a construção de uma cidade mais inteligente, uma cidade mais resiliente e sustentável rumo a essa economia verde que tanto se fala aí no mundo. Obrigado. Obrigado, secretário Germano. Eu sei que se fala muito porque eu sou testemunha dessa volumetria de trabalho que vocês estão apresentando aí pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre. E nessa perspectiva de uma diversidade de ações de características matriciais que possam modificar e consolidar a posição da sustentabilidade, não somente naquilo que é o padrão, né? Como a gente coloca, acho que essa perspectiva, inclusive, da mudança da nomenclatura da secretaria para colocar a sustentabilidade no nome da secretaria, que vamos dizer, é uma tendência que pode ser vista em várias cidades brasileiras, mas que em Porto Alegre parece demonstrar muito esse elemento de matricialidade, né? Na Secretaria de Meio Ambiente também está o planejamento urbano, e aonde uma ferramenta tão fundamental como a revisão do plano diretor está sendo pensada e elaborada, e conectar esses elementos entre o planejamento urbano e as questões do meio ambiente e sustentabilidade de maneira transversal, realmente é o que nos dá capacidade de pensar que efeitos econômicos realmente fazem sentido no pensamento da sustentabilidade no nível local. E é um pouco com esse gancho que eu gostaria que a gente pudesse passar para o Dr. Rogério Studart. Como eu falei, retomo que é Senior Fellow do World Resource Institute, atualmente está trabalhando no New Climate Economy Initiative, que promove ações e políticas voltadas para o desenvolvimento de baixo carbono, é Distinguished Fellow na Global Federation of Competitiveness Council e Non-Resident Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Já ocupou o cargo de diretor executivo do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o Desenvolvimento. É doutor em Economia pela University of London, com especialização em Macroeconomia, Economia do Desenvolvimento e Finanças. E
Rogério, eu agradeço acima de tudo pela tua atenção de poder sentar conosco, a gente poder ter essa conversa hoje. Eu gostaria muito também de, em cima de todas as referências que são colocadas pelo secretário Germano, a gente pudesse construir um diálogo onde todas essas conexões entre as capacidades que a gente pode ver numa cidade como Porto Alegre e em outras cidades que têm instrumentos de atuação junto ao território tão efetivos, como é que nesse momento de pandemia a gente pode pensar que eles vão estar aptos a se preparar para um formato econômico que a gente ainda não tem bem certeza como vai se dar, mas que vai ser muito desafiador. E gostaria também de frisar que nós estamos gravando esse nosso debate para que possa também ser revisto e compartilhado pós as nossas conclusões. Obrigado, Dr. Rogério. Gostaria de passar a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do Clay, querido Rodrigo. Obrigado pela intermediação aí do Rodrigo. Agradecer especialmente por estar conversando com o secretário Germano Brenn. E já passo, antes de falar, eu queria pedir desculpas. Eu estou enfrentando, como vocês, problemas da crise no que tange no que se refere à utilização de internet, né? E se eu estiver congelando, é porque eu tenho 2 filhos agora fazendo aula virtual e isso gera um certo aumento do peso, que é um tema que o secretário já vem tocando e que eu vou falar rapidamente, né? Para mim é uma honra falar com um representante de Porto Alegre. Eu tenho que fazer em inglês se diz caveat, tenho que fazer eu sou apaixonado por Porto Alegre. Eu conheci a Porto Alegre quando garoto e fui recentemente a Porto Alegre e passei 2 semanas a convite da universidade, dando uma palestra aí, e fiquei encantado com a juventude, a inovação de Porto Alegre, a capacidade de dar respostas, né? É uma cidade que tem, eu estava fazendo meus cálculos aqui, quase 1/4 da população está entre 15 e 40 anos de idade, tem uma pirâmide muito jovem, né? E sem dúvida nenhuma me parece uma das cidades mais inovadoras. Então eu vou tentar estruturar minha fala de 15 minutos em 5 pontos, né? Eu vou começar falando rapidamente sobre a crise, que vocês já sabem as características, das respostas que têm sido dadas, e falar um pouco sobre o futuro e por que o tema da sustentabilidade é uma obrigação para o mundo, mas para o Brasil em especial e para os subnacionais brasileiras e para os municípios é uma enorme oportunidade. E, por fim, vou me atrever, secretário, de falar um pouco sobre Porto Alegre, que vocês já devem perceber, está no meu coração. Bem, essa crise, é importante começar falando sobre a crise para poder entender o que eu vou falar a seguir. Ela não tem precedentes, né? Como falou o Rodrigo, eu sou macroeconomista e eu também sempre falei sobre crises financeiras, econômicas. Essa não tem precedentes, né? Você tem uma crise de saúde que gera uma paralisação econômica, uma total disrupção e já anuncia a necessidade de você realizar transformações, né? A gente não sabe exatamente para onde vai esse mundo, a gente só sabe que até que se descubra a vacina, ela seja amplamente utilizada, né, você vai precisar repensar a forma como você tem mobilidade, como é que você distribui comida, como é que você faz investimentos, como é que você trata a questão da desigualdade, que já era grave, e continua e agora se mostra a face exatamente problemática para o mundo inteiro, não só para o Brasil, que já conhecemos, para o mundo inteiro, né? O segundo aspecto da crise, que é importante, é que a crise demonstrou uma falha incrível da sociedade global em antecipar o risco. O tema da pandemia já era discutido há anos e deveria estar incorporado nas análises de risco, no planejamento. Entretanto, fomos pegos de surpresa. A mesma coisa é a questão climática. A questão climática, todos sabemos que a gente está se aproximando de riscos que são irreversíveis, entretanto, a gente está atuando de uma forma muito devagar. Isso provavelmente tem consequências, né, do que eu vou falar daqui a pouco. Terceiro, o Brasil nessa crise, ela entra com o Brasil sem, né? O Brasil sem dinâmica econômica, o Brasil sem crescimento, sem emprego de qualidade, sem planejamento e sem narrativa. O Brasil
da verdade, perdeu nesses anos essas características, já vem há muito tempo enfrentando problemas de dinâmica associado ao baixo de investimento, à desigualdade e outros temas estruturais, e essa crise um pouco que pegou uma economia e um país que já estava vulnerável e o está desmontando, né? Então, essa é a característica geral. No que tange às respostas que a gente observa hoje, é muito importante, porque isso vai um pouco balizar a minha discussão seguinte, né? Eu queria falar sobre as respostas emergenciais, a reflexão sobre a recuperação e falar sobre o futuro, que é o que eu mais gosto de falar, porque eu vejo que essa crise é uma tragédia para o nosso povo, mas representa uma oportunidade única de a gente repensar, especialmente ao nível subnacional, para onde a gente vai, né? Sobre os emergenciais, o Brasil entrou em atraso, né? Não por causa dos subnacionais, mas a gente sabe que entrou em atraso em reconhecer o problema de saúde e está pagando as consequências disso nesse novo momento, né? As respostas econômicas, elas foram importantes, as emergenciais, né? Você concedeu, na verdade, você deu alguma sustentabilidade para as pessoas mais vulneráveis e ajudou uma parte do setor financeiro, né, para manter a sua estabilidade, e o setor real, né, mas ele foi muito aquém, apesar do que o Texter fala, muito aquém das necessidades de um país com o tamanho da desigualdade e vulnerabilidade que é o Brasil, né, e muito aquém de pares no G20, no grupo dos 20 maiores países, né. A recuperação se coloca para o Brasil em uma situação em que já há muitos anos você tinha investimentos muito baixos, especialmente no que o secretário tem falado, né, que não é o caso de Porto Alegre, mas tem sido no Brasil inteiro muito baixo, investimentos em infraestrutura social, saneamento, mobilidade de qualidade, em suma, tudo aquilo que poderia, nesse momento, ajudar a uma recuperação. Então, por exemplo, só mencionar a questão de mobilidade, né? O Porto Alegre está enfrentando um desafio enorme que é, depois da crise, na recuperação, as pessoas vão utilizar menos o sistema público de mobilidade urbana, pelo fato de ser uma parceria público-privada, né, gera uma questão da sustentabilidade financeira desse sistema. O saneamento, as áreas mais excluídas, que têm menos saneamento público, né, vão ter dificuldades, já estão tendo dificuldade de navegar a crise de saúde, vão ter muito maior dificuldade daqui para diante, em que o tema de saúde se torna crítico. Por fim, nas respostas, eu gostaria de... Então, o que eu estou querendo ressaltar é que nas respostas emergenciais o Brasil tem feito o que pode, mas já vindo com uma carga muito pesada. Comparar a resposta do Brasil em números, né, sem levar em consideração o que a gente já traz dentro da crise, uma economia com desemprego muito elevado, com emprego de má qualidade, com perda de dinâmica, baixo investimento público. Então, a nossa resposta deveria ser muito superior à desigualdade, né? Muito superior ao resto, muito, sem dúvida nenhuma, muito superior ao que a gente tem dado aqui. Vamos falar sobre o futuro, né? Aí, secretário, eu acho perfeita a sua fala, toda a sua fala perfeita, e colocar o tema da sustentabilidade. Mas eu gostaria de reforçar uma coisa que ficou um pouco subjacente que você está dizendo, mas que acho importante lembrar para o brasileiro. O que me fez me tornar uma pessoa voltada para a sustentabilidade. Eu sou macroeconomista, especializado em financiamento e desenvolvimento, foi sobre isso que eu fui falar aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Mas me transformei em uma pessoa, um especialista em temas de financiamento da sustentabilidade, exatamente por duas razões. Primeiro, pela obrigação moral que eu tenho de deixar para o mundo, né? Contribuir um pouquinho de deixar para o mundo um mundo mais resiliente à mudança climática que vem e tentar reduzir um pouco o efeito do aquecimento global, né? Se a gente olha os números, quem não está fazendo isso, sem dúvida nenhuma, está contribuindo para um futuro muito pior para os seus filhos e seus netos. E a segunda, porque lembra que eu falei para vocês que o Brasil perdeu a narrativa? Né? O Brasil perdeu a narrativa no sentido que abandonou determinados projetos, o eixo de visão de longo prazo, e não substituiu por nada. Né? O último projeto de desenvolvimento que está se colocando agora, e eu não estou questionando, não tendo mérito se é válido ou não,
tinha 2 pilares, que foi colocado pelo ministro Paulo Guedes, né? 2 pilares: inserção internacional através do comércio e atração de investimento estrangeiro, né? Isso aí, supondo que a agricultura e produção de commodities, etc., daria conta de ter um crescimento sustentável no futuro. O problema, sem entrar no mérito se esse eixo de desenvolvimento é válido, o problema é que a crise colocou em xeque isso. O Brasil não vai poder contar com o comércio internacional ou com os investimentos estrangeiros que estão entrando em colapso e estão saindo dos países que estão tratando essa crise, como esse desenvolvimento. E a sustentabilidade, aí eu falo a sustentabilidade sobre 2 aspectos, né? A questão ambiental, que o Brasil é crucial, o Brasil tem um patrimônio ambiental fabuloso, mas também o meio ambiente é um insumo importante para a produção agrícola. Por exemplo, só mencionando, a Amazônia produz um rio flutuante que irriga toda a parte que chega ao Rio Grande do Sul, né? É inédito o sul do Brasil ter secas, né? E está tendo secas em função de mudanças climáticas, né? Muitas das mudanças climáticas que estão ocorrendo estão muito relacionadas com a forma que a gente trata o nosso capital natural e nosso patrimônio ambiental. Então, esse é um tema que, para o Brasil, já naturalmente quase uma vocação para pensar o longo prazo. É a mesma coisa que você tem uma empresa, uma cervejaria, aliás, excelente também em Porto Alegre, tem que citar isso, né? Você entra numa cervejaria que tem uma fonte natural de água e que você está colocando um cano de dejetos. Se fosse de desejos, seria o melhor, né? Dejetos nessa fonte de água. Você está matando, na verdade, uma parte do seu capital, que é a água que você utiliza. No Brasil, é a mesma coisa. Se você não tiver uma política voltada à sustentabilidade como eixo, você está matando o seu futuro, né? Agora, a sustentabilidade para o Brasil é uma oportunidade única. É o que eu coloco para vocês, e eu já vou entrar no tema do subnacional. Por quê? Porque hoje em dia a sustentabilidade, né, pelo comprometimento do mundo com o tema crescente, está gerando, isso é uma discussão longa, oportunidades de acesso a melhor tecnologia, né? Melhor tecnologia de mobilidade urbana, melhor tecnologia de infraestrutura social, melhor tecnologia, em suma, tecnologia, melhor capacidade. Você gera oportunidade, por exemplo, a juventude brasileira que hoje está lutando para manter emprego, lutando muito para ter emprego de qualidade. Se você tivesse um eixo de sustentabilidade, poderia se associar a setores que são muito inovadores. Então, mudaria a qualidade do emprego e mudaria, provavelmente, a remuneração do emprego, né? Terceiro, gera enormes oportunidades de financiamento. Isso que o Brasil está perdendo, eu ponho a mão na cabeça aqui porque me desespera, né? Eu sou especializado em finanças e eu vejo que você tem uma tendência inexorável, que tem até a ver com ao fato de que os investidores institucionais, os bancos, têm que colocar o risco climático na sua alocação de portfólio. Você tem uma tendência natural, o setor financeiro, a criar daqui para diante enormes fundos de financiamento à infraestrutura sustentável. Quem é que está absorvendo isso? Já é um fato, né? Você está tendo um crescimento muito rápido das finanças, muito acelerado nos últimos 3 anos, estou falando de forma exponencial. Quem é que está absorvendo isso? São países e são entes subnacionais que têm capacidade de gerar projetos sustentáveis que lastreiem esses créditos, esses investimentos. Por aí que o Brasil devia estar se inserindo. Eu não estou falando, não sou eu que estou falando isso no Brasil, mas de forma mais intensiva, né? Por exemplo, a FEBRABAN tem diversos estudos demonstrando que se o Brasil tivesse um eixo de sustentabilidade, poderia ter muito acesso não só a investimentos domésticos, como internacionais, que permitiriam dar um salto de qualidade.
no acesso ao financiamento. O que é muito importante, eu só tenho aqui mais 2 minutos na minha contabilidade, por quê? Porque uma das questões dramáticas, e o secretário vai confirmar para mim, a nível subnacional, é que vocês podem ter diversos planos de inovação, mas financiá-los se tornou muito complexo. Você tem um estado e um município, um estado, que tem o prefeito Marchesan acabou de aprovar uma renovação da lei de responsabilidade fiscal, né, que você está limitado à capacidade do estado, do município fazer investimentos, né, a necessidade enorme de fazer investimentos, e você vai ter que procurar formas de financiá-los de forma sustentável, né? Eu acho que a sustentabilidade enquanto eixo, secretário, abre essa oportunidade de você ter mais acesso a financiamento multilateral. Vou só citar um exemplo. O New Development Bank, agora liderado pelo Marcos Trojo, do Brasil, abriu uma linha de crédito de 1,5 bilhões de dólares para financiamento subnacional e tem mandato de sustentabilidade. O Banco Mundial tem. 1 minuto. Tá? Então, isso faz com que a gente pense a sustentabilidade não como só uma obrigação que a gente tem, mas como uma enorme oportunidade para a gente. Eu vou terminar dizendo o seguinte: o Porto Alegre se qualifica demais para utilizar essas oportunidades. Por quê? Porque vem inovando há muito tempo. Eu gostaria de fazer uma lista aqui, mas desde a alimentação sustentável, eu fiquei impressionado com a quantidade de novos restaurantes, empresas voltadas para a alimentação sustentável. Até mobilidade urbana sustentável, por exemplo, você salta no aeroporto de Porto Alegre, você encontra o aeromóvel, que ali é uma das maiores inovações de mobilidade urbana que eu já vi na minha vida, né? Porto Alegre pode se apresentar para o mundo como essa cidade voltada para a sustentabilidade, construir um conjunto de projetos, né, que possam ser utilizados para dar acesso a financiamento, a tecnologia, etc., e fazer parcerias no Brasil e no mundo para conseguir alavancar essas ideias inovadoras. Eu paro por aqui, né, falar de Porto Alegre em 1 minuto para mim me frustra, porque eu já disse para vocês sobre a predileção pela cidade. Mas passo a palavra de volta para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. A gente pode ficar bem tranquilo que nós estamos com uma trinca de apaixonados por Porto Alegre, então, aqui nessa manhã. Eu quero agradecer muitíssimo pelas tuas contribuições e a tua reflexão naquilo que tange a maneira aonde, em primeiro lugar, existe uma tendência de alocação de recursos que são destinados a uma economia que ela investe na perspectiva do sustentável e que existe um direcionamento à estrutura de governos locais para que essas ações sejam feitas, é meio que uma base que cria para muitas cidades uma relação de esperança, mas também aquela perspectiva daquele desespero. Por que eu não estou? O que eu estou fazendo para que eu não estou participando dessa festa, né? Porque alguém deve estar se beneficiando desses investimentos, alguém deve estar aonde está sendo o caminho dessas ações em que a gente acaba se perdendo. Por que a minha cidade, então, potencialmente tem o quê? O nosso problema é falta de acesso, o nosso problema é falta de capacidade técnica para execução de projetos. Esses detalhamentos eu sei que são pontos que acabam frustrando uma grande quantidade de secretários e prefeitos em cidades brasileiras. Eu queria que a gente pudesse aproveitar agora o início do nosso chat para a gente poder direcionar alguns questionamentos, sem antes deixar de, em primeiro lugar, agradecer a presença da secretária Fernandes Moreira, que é a secretária de Meio Ambiente da cidade de Conde, Paraíba, e também do secretário Joaquim Dutra, secretário do Meio Ambiente de Cordeirópolis, no estado de São Paulo. E agradecendo a presença do secretário Dutra, eu gostaria de iniciar a nossa pauta com um questionamento que ele faz de maneira muito específica para o nosso secretário Germano Brem. Ele gostaria de saber, e depois desse questionamento eu vou voltar para algumas questões mais, alguns questionamentos mais contextuais. Se possível, gostaria de saber como é feito o enfrentamento dos problemas relacionados aos animais, em especiais aos de rua em Porto Alegre. Secretário Germano, se pudesse responder encapsulando a sua posição sobre esse tema, agradeceríamos muito.
Perfeito, Rodrigo. Importante. Aqui em Porto Alegre, a gente tem, dentro do nosso escopo de trabalho também, né, a política dos animais, assim como, né, diretoria de planejamento, meio ambiente, licenciamento e os animais. Então, a gente tem um hospital veterinário que a gente faz uma grande quantidade de atendimentos. A nossa política pública, de fato, ela trabalha na questão da castração, né? Recentemente, a gente publicou um edital aí para ampliar um pouco dos nossos serviços. A gente tem uma limitação aí, recebemos por doação um hospital veterinário fantástico que trabalha, né, com a política, e tem junto com ele, né, a questão da adoção. A gente trabalha muito desses animais mais vulneráveis, porventura a gente faz o recolhimento, faz a castração, microchipagem, tudo, e encaminha para adoção. Trabalhamos bastante nas redes sociais aí para a gente linkar a partir daqueles animais que ficam abrigados temporariamente lá no nosso espaço, tem uma limitação e a gente está tentando ampliar agora, a gente tenta encaminhar sempre para um lar para adoção. Sabe, os desafios são gigantes, né? A gente não consegue resolver todos os problemas aí, mas estamos tentando construir aqui em Porto Alegre algumas melhorias, ampliar um pouco esses serviços e esse alcance um pouco maior na questão da política dos animais. Como o nosso tempo vai se acabando, a gente está fechando agora alguns 3 minutos, eu gostaria muito de poder repassar por uma rodada um pouco mais de um questionamento um pouco mais aberto para que pudesse fazer as suas últimas considerações a ambos. A gente falou muito sobre essa dinâmica da potencialidade que existem das ações de investimento ou da promoção dos governos locais para serem mais receptivos a essa nova economia verde. Se vocês pudessem centralizar em uma grande recomendação geral, que recomendação fariam para que municípios, governos locais de maneira geral, pudessem promover e gerar empregos nas suas cidades? Gostaria de começar pelo Rogério, se possível. Olha, eu vou falar mais especificamente sobre o tema que você mencionou, Rodrigo, que é a questão de por que o Brasil não está aproveitando dessa festa, colocamos assim, né? Por que o Brasil tem tanta potencialidade no eixo de sustentabilidade e não aproveita? O Brasil depende muito do ente federal para acessar o mundo, né? Na verdade, é a porta de entrada para o mundo. Então, por exemplo, o secretário sabe disso, se a Porto Alegre quiser pedir um empréstimo para o BID, né, tem que passar para o governo federal, né? Se quiser emitir um título no exterior, tem que passar para se quiser. Isso gera um problema já há muito tempo, mas que se agravou nos últimos anos. Por quê? Porque o governo federal deixou de apostar em financiamentos alternativos e acessos a parcerias alternativas como forma de alavancar os processos de investimento a nível nacional e a nível subnacional. Então, os estados e municípios têm uma capacidade muito pequena de fazer isso. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão, só a esse ponto, é que faça-se uma coligação de prefeitos a nível nacional e que se apresentem ao mundo e nacionalmente como tendo um eixo de sustentabilidade abertos à oportunidade de acesso ao financiamento e à tecnologia. Minha sugestão, só para ser mais pontual, vai ter uma COP, a COP, que é a reunião do clima mundial, né? Geralmente o Brasil vai lá para dizer quanto é que vai reduzir de carbono, mas agora deveria aproveitar para, nessa coligação, se apresentar como liderança internacional às cidades, internacional, e falar: estamos abertos para negócios sustentáveis. E aí pedir o apoio de multilaterais e do BN10, por exemplo, para estruturar projetos que permitam a fazer essa coligação. Termino por aqui. Muito obrigado. Secretário Germano? Obrigado. Acho que é importante a gente destacar, e a gente vem tentando construir agora aqui em Porto Alegre, né, uma coisa tão básica, Rodrigo e o Iclei nos
ressalta bastante isso e vem nos auxiliando para a gente estruturar o inventário, né? O inventário de gases de efeito estufa. A gente tem nosso inventário lá de 2013, acho que 2014 ele saiu, está super desatualizado, o mundo muda, né? A cidade, a dinâmica da cidade muito rapidamente. Então, antes de mais nada, o básico do básico, os municípios têm que ter o seu inventário. E a gente conversa com outros secretários, né, do restante do país e vê, às vezes, o quão difícil é tu fazer algo tão básico, né? Tantas resistências, né, questões internas. Muitos municípios não têm o inventário para se habilitar para qualquer, né, financiamento, começar a se discutir qualquer coisa no nível nacional, internacional. Necessariamente a gente tem que ter esse inventário. Mas eu destacaria o que eu acho importante para os municípios, assim, prefeitos, enfim, secretários, independente das questões dos projetos, né, dos financiamentos internacionais, que a gente sabe que tem um universo de possibilidades, a gente tem que começar a trabalhar melhor isso, acessar isso internacionalmente, e aí, né, com a ajuda dos organismos, como, por exemplo, o ICLEI tem muito bem contribuído nesse sentido, mas é que os municípios estruturem o seu arcabouço jurídico, formas, ferramentas, instrumentos, onde a cidade ela vai acontecendo naturalmente, independente de tu financiar para um determinado projeto, né? As políticas de sustentabilidade, os projetos, eles vão se desenvolvendo a partir do momento que a cidade vai sendo construída. Né, aos modos de que a gente tem exemplos de quando se criou lá nos primeiros planos diretores, Estatuto da Cidade, alguns instrumentos que são instrumentos financeiros, né, de construção, são benefícios para os empreendimentos, conforme vão se instalando, eles têm, né, tu tem o Instituto do Solo Criado, tem o Instituto da Transferência de Potencial Construtivo, tem IPTU Progressivo, tu tem doação de área pública, né, quando tu vai empreender, tu tem que destinar, isso já é bem aceito, bem internalizado, tem que destinar um determinado percentual de área pública, né, para praça, para parque, para equipamento. Então, se a gente consegue, né, instrumentalizar né, formatos, ferramentas inteligentes e que tenham alguns benefícios, alguns incentivos, não só na restrição, né, na colocação da imposição da lei, mas na gestão adequada desses instrumentos, eu não tenho dúvida que as cidades se consolidam nos projetos sustentáveis, né? Independente do governo que está ali, de contratar um financiamento, de se mobilizar para um ou outro específico projeto, mas o que a gente destaca e o que a gente está tentando construir aqui em Porto Alegre é isso, instrumentalizar nas nossas ferramentas, na nossa legislação, nas nossas normativas, essa política das mudanças, da sustentabilidade como um todo. Meus caros, eu gostaria, acima de tudo, de poder fazer o agradecimento em nome do ICLEI por esse momento de diálogo que nós tivemos na manhã de hoje. Essa é acima de tudo, a observação que a gente quer com essa sequência, com esses blocos de conversa, são poder criarmos ambientes onde a fala prática do secretário, a fala prática da cidade possa encontrar ressonância, possa encontrar diálogo com especialistas que possam agregar e elevar o nosso debate. Eu acho que esse é um formato que nos dá uma condição, acima de tudo, de que a nossa reflexão hoje possa nos ajudar a estarmos melhor para os dias que seguem. Eu queria abrir a fala para o nosso secretário executivo, Rodrigo Perpétuo, para suas observações sobre amanhã. Rodrigo, por favor. Bem, obrigado, Conrad. De novo, saudar e agradecer os nossos palestrantes, secretário Germano Bren, abraçar toda a equipe da Prefeitura de Porto Alegre, meu amigo Rogério Studa, dizer que nós tivemos aqui uma reflexão bem completa sobre como integrar os critérios climáticos e de sustentabilidade no processo de gestão urbana da cidade. Eu acho que esse é um movimento muito difícil. Geralmente, a gente observa políticas climáticas que correm em paralelo às políticas e às dinâmicas urbanas e não interferem na legislação, nem em critérios de licenciamento, enfim, nem em critérios de compras públicas e de licitação por parte da Prefeitura. Então, acho que Porto Alegre dá o exemplo e lidera um movimento que precisa ser cada vez mais intenso e urgente, que é a integração
das políticas urbanas e dos instrumentos de política de enfrentamento à crise climática. Ao passo que o Rogério nos brinda com uma reflexão elevada sobre a conjuntura, o cenário macroeconômico, tendências e oportunidades para os governos locais que podem e devem ocupar um espaço enquanto protagonistas na cena internacional, nacional e internacional, de captação de investimentos, atração de parcerias qualificadas vis-à-vis o espaço que o governo federal vem deixando à luz dessa temática. Eu quero, portanto, Conrad, agradecê-lo por essa moderação, dizer que para o ICLEI é motivo de orgulho tê-lo em nossos quadros, a sua experiência acumulada em gestão de cidades, em relações internacionais e em resiliência vai engrandecer e já está engrandecendo ainda mais a nossa caminhada. Quero saudar e agradecer os participantes, desejar que todos tenham um excelente dia e sigam aí com as suas rotinas de trabalho. Espero revê-los a todos muito em breve. Obrigado. Agradeço pela presença de todos os participantes, pela presença de todos os secretários municipais que nos acompanharam por essa manhã. Quero relembrá-los que nós temos uma enquete que gostaríamos que vocês pudessem acessar ao final dessa nossa reunião. Queríamos agradecer por todos os parceiros do ICLEI que acompanham essa agenda. Deve estar aparecendo a enquete de vocês agora no momento. Então, agradecemos a presença de todos. Até muito em breve. Um grande abraço. Um abraço. Bom dia.